Daqui a pouquinho, 9 da manhã, será retomado no Supremo Tribunal Federal o julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. E hoje o julgamento começa com o voto, que deve ser o voto mais divergente, mais diferente, o que vai chamar mais a atenção, principalmente do ponto de vista das defesas dos acusados, que terão chance de, desse voto, extrair alguma coisa para trabalhar pós-julgamento. É o voto do ministro Luiz Fux. Ontem, o ministro já deixou claro o seu incômodo com o que acontece agora na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, quando o ministro Alexandre de Moraes descartou os questionamentos feitos pela defesa à delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Vamos acompanhar esse trechinho. A Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, No recebimento da denúncia e não no julgamento, foi o que quis dizer o ministro Luiz Fux, que já havia externado sua divergência em relação a Mauro Cid lá atrás, no momento em que as delações foram homologadas. Ele disse que via com muitas ressalvas as versões apresentadas pelo ex-ajudante de ordens. Aliás, ele foi o único ministro da primeira turma que pediu para acompanhar os interrogatórios pessoalmente. Os outros fizeram isso de forma virtual. Segundo Luiz Fux, na declaração que ele deu à época, vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Mas vamos voltar para a sessão de ontem no Supremo. Um pouquinho depois, em meio a uma parte que foi feito pelo ministro Flávio Dino, que também votou, Luiz Fux e Alexandre de Moraes voltaram ali a se estranhar. Presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Luiz Fux ficou incomodado com a parte pedida por Flávio Dino a Alexandre de Moraes. Enfim, são coisas menores ali de uma sessão, de um julgamento longo, mas que mostram que Luiz Fux está desconfortável. Acho que essa é uma palavra quase que da moda, né? Mas que cabe muito bem nesse caso aqui. Luiz Fux já foi promotor, foi juiz, depois desembargador, foi indicado primeiro ao STJ pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso lá em 2001 e chegou ao Supremo em 2011, nomeado por quem? Pela então presidente Dilma Rousseff. Onde pode ser o voto divergente do Luiz Fux naquilo que é colocado hoje em pauta no Supremo Tribunal Federal? Bem, primeiro, em relação ao 8 de janeiro, Luiz Fux mudou seu voto, no caso de réus, do 8 de janeiro, dizendo o seguinte, que não é possível condenar uma pessoa por golpe de Estado, tentativa de golpe, e abolição violenta do Estado de Direito, porque ele diz que o primeiro crime é maior, engloba o segundo, reduzindo a pena final. Não é possível somar essas duas penas, porque, no entender dele, são basicamente a mesma coisa. Também Luiz Fux divergiu na determinação das medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro no momento da colocação da tornozeleira eletrônica, dizendo entender que as medidas não eram necessárias. Segundo ele, faltou demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição
dessas cautelares, ou seja, Luiz Fux não compra a tese apresentada pela PGR e assinada embaixo pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a narrativa da tentativa de golpe. Ele pode pedir vistas? Pode. Paralisar o julgamento? Pode. Ele tem essa possibilidade. Não se conta com essa possibilidade, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. A rigor, isso existe. Agora, se ele der um voto divergente, com muitas divergências, isso abre a possibilidade de que as defesas dos réus utilizem essas ferramentas posteriormente. Por exemplo, com a possibilidade de embargos sobre aquele ponto específico da divergência. Isso pode ser relevante? Pode sim, porque dependendo do tamanho das divergências, dependendo do que disser Luiz Fux, esse caso, em última análise, mas não há um consenso a respeito disso, mas em última análise pode passar para o pleno do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é um voto que a gente vai acompanhar aqui muito de perto, porque ele vai sim ter diferenças e divergências claras em relação ao que disseram ontem Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pedro Campos chegando aqui agora no Jornal Gente para falar sobre o voto